Dia, eu sou o pastor Efigênio e nós vamos ministrar História dos Avivamentos, apostila número 6. É isso mesmo, né? 6. E o significado do termo avivamento. Avivamento quer dizer preservar ou manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Esta é uma consequência natural em todas as vezes que Deus aviva na história de cada avivamento. Então, o avivamento tem uma profundidade muito grande. Corrigir, avivar, manter vivo. É preciso que isso aconteça conosco também como cristãos. Então, queridos, no módulo 6, nós vamos falar sobre o padrão bíblico de avivamento. O subtópico número 3 aí na página 63. Conseguiu? Podemos definir o avivamento bíblico em dois sentidos distintos ou separados. 3.1. Primeiro, o sentido estrito do avivamento. Estritamente falando, o avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. Então, o avivamento ele vem com impacto naquilo que a igreja está ociosa, relapsa, retarda. Então, de repente, há um despertamento de oração e de comoção espiritual. O Espírito Santo entra e preenche aquele vácuo, preenche aquele vazio que existia e tira a igreja da sonolência. Avivamento é revitalização onde já existe vida, ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. A natureza e propósito da igreja sempre é ser avivada, acordada para a vida espiritual. Comentando um pouco mais sobre o sentido estrito do avivamento, diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Então, a obra do avivamento na igreja não é uma obra comum, é incomum. Por quê? Porque ela é uma coisa distinta, separada deste mundo. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. Começa por de casa. É um dever dos crentes, não se pode reviver algo que nunca teve na vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Então, é uma injeção de ânimo. Avivamento é algo que tira a pessoa da letargia espiritual, daquela ociosidade espiritual e alavanca-o, levanta-o e coloca no prumo para ser usado pelo poder do Espírito Santo e incendiar o fogo entre todos. Quando há esse impacto, a obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus, sendo inequívoco da presença de Deus, oração fervorosa e louvor sincero, convicção do pecado na vida de pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível no desejo da pregação do Evangelho. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. Então, a primeira pessoa a ser beneficiada com a morte de Jesus foi Barrabás. Assim também, a primeira pessoa a ser beneficiada com o avivamento da igreja sou eu, sou você, somos nós. É a igreja em geral. A igreja não é quatro paredes, a igreja sou eu, você, somos nós que estamos reunidos aqui buscando a presença de Deus. Então, quando vem o avivamento,
o primeiro a ser impactado, o primeiro impacto vem sobre nós e nós somos impactados para realizar a obra de Deus e sair do sono letárgico. 3.2. O sentido amplo de avivamento. Como a própria expressão define, nesse sentido, não apenas a igreja, mas a sociedade não cristã também é beneficiada pelo avivamento. Isso acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo no mundo, na igreja passa a existir uma conscientização profunda de sua missão, isto é, missão integral de servir o mundo evangelista e socialmente. No avivamento, a igreja vive a missão para a qual foi chamada. Então a igreja sai das quatro paredes e se lança a mar aberto e navega pelas águas profundas das heresias, das apostasias e da idolatria e começa a pregoar a justiça de Deus. O avivamento é isto. Batismo com o Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo é para dar coragem àquele que está fraco, moribundo na fé, a se alavancar, colocar-se de pé e sair para pregar a palavra de Deus. O avivamento vem por aí. O avivamento não começa com toras grossas e grandes, de grande diâmetro. Avivamento começa com gravetos. Graveto que pega fogo, e o fogo lança-se sobre as toras e ela incendeia. Então a igreja passa a ter sentido na sociedade. Amém? A sociedade não cristã, por sua vez, volta-se para Deus em resposta ao Evangelho. Acertadamente, diz o Dr. Heber de Campos, comenta que o reavivamento começa na igreja e termina na comunidade maior onde ela vive. Os efeitos do reavivamento são muitos, mas perceptíveis mudanças morais que acontecem na região ou num país onde ele acontece. Ele não se limita simplesmente aos membros da igreja, atingidos pela obra de Deus. Ele causa impacto em toda a comunidade onde a igreja está inserida. Então, o avivamento não vem só para mim. Quando eu estou com muita sede, que eu tomo água, além de beneficiar os meus rins, ele beneficia todo o meu corpo. Então, todo o corpo ele é beneficiado e a sociedade passa a viver desta bênção de Deus derramada. Nós temos a bênção da graça comum e da bênção especial. Quando a chuva vem para a bênção especial, mas a bênção comum beneficia-se dela também. Porque a chuva que cai na minha horta, cai na horta do vizinho também, que talvez nem é crente. Isso é bênção de Deus. E quando o avivamento vem, ele vem para mim, vem para você, vem para nós, mas também volta-se para aqueles que estão ao nosso redor. Agora eu quero falar com vocês o avivamento e a Bíblia. Aqui também abordaremos dois aspectos essenciais do avivamento. Primeiro, na página 64, o padrão bíblico de avivamento é a Bíblia. Não existe outro compêndio a não ser a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva. Por mais simplória e pleonástica que essa declaração pareça ser, ela é tão autêntica e singular como 2 e 2 são 4. Estamos falando do único padrão inerente e infalível do avivamento, a Bíblia. Meu querido, você que está me vendo aí pela rede social, pelas redes sociais e me ouvindo falar, né, é muito importante que prestemos atenção nisso. A Bíblia já foi odiada, perseguida, massacrada, vilipendiada, rasgada. Voltaire já chegou a dizer que, na época dele, que 100 anos depois dele, a Bíblia seria ultrapassada. 100 anos depois da morte dele, a própria casa dele se tornou o Museu da Bíblia. Isso é muito importante. Não adianta odiar a Bíblia. Quando nós odiamos a Bíblia, odiamos a Deus, que é o Criador da Bíblia. Uma vez que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, somente ela que nos pode dar a direção certa desse assunto. A relação entre a Bíblia e o avivamento é tão intrínseca que é impossível um avivamento de verdade sem que a Bíblia faça parte dele. A Bíblia tem o poder de tirar a nossa fome espiritual e a nossa sede espiritual. Ela sacia a nossa alma
e descedenta a nossa alma sonolenta e inoperante. Uma vez que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é ela e somente ela que nos pode dar a direção certa deste assunto. A relação entre a Bíblia e o avivamento é tão intrínseca que é impossível um avivamento de verdade sem que a Bíblia faça parte dele. Repetir esse parágrafo. Além disso, numa época de tantos extremos como esse em que vivemos, é fundamental o equilíbrio que só a Bíblia oferece. Sabemos que hoje existem desde aqueles que veem toda e qualquer manifestação entusiástica como avivamento, até aqueles que negam a sua existência, ou quando muitos se acham que avivamento é mais uma nova onda do momento ou uma coqueluche moderna, uma renovação humana sem aspecto bíblico, sem respaldo bíblico, é necessário mais do que nunca recorrermos à lei e ao testemunho. Então a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática cristã. É por ela que nós somos guiados. É engraçado, porque eu estava vendo um documentário Brasil Visto de Cima, e os faróis que são colocados à beira-mar, são eles que norteiam o piloto do navio para não bater em pedra e parar num banco de areia. Assim também é a Bíblia Sagrada. É ela que traz um norteamento espiritual para nós e para toda a sociedade. Permita-me ilustrar o que queremos dizer por extremos. Edwin Rohr, um dos maiores autoridades sobre avivamento, diz que viu 2 igrejas nos Estados Unidos convidando pessoas para suas reuniões de avivamento. Uma delas dizia: reavivamento aqui todas as noites, a segunda-feira à noite. Ou seja, reavivamento aqui todas as segundas-feiras à noite. Enquanto que outra prometia: reavivamento aqui todas as noites, exceto às segundas-feiras. Rohr menciona esse fato para relatar um desses extremos em que a palavra avivamento ou reavivamento é usado aleatoriamente, como se o avivamento fosse produzido simplesmente por desempenho humano, com toda hora marcadas. Avivamento não é o meu querer, não é o seu querer, não é o nosso querer. Avivamento não é o querer da igreja. Avivamento vem pela força e impacto do Espírito Santo. É tão forte que a palavra para isso é como se comparado a um dínamo, uma força poderosa e estranha que desce e faz a obra de Deus. Não adianta a igreja anunciar segunda-feira, noite de avivamento, se o Espírito Santo não estiver presente. Seria chover no molhado, ou como nós os mineiros gostamos de dizer, chover no molhado faz mais barro. Voltando ao lugar da Bíblia no avivamento, é importante salientar que ela foi, sempre é e será a espada do Espírito Santo em todo avivamento bíblico. Não existe verdadeira espiritualidade sem a Bíblia. Observando os avivamentos ocorridos na Bíblia e na história da igreja, notamos que os objetos do Espírito eram sempre persuadidos com e para a Bíblia. Avivamento onde a Bíblia não está presente não passa de um mero pentecostalismo convencional. Então a Bíblia encabeça o avivamento. Um revivamento, diz o Dr. Herbert Campos, que é produto e obra do Espírito Santo na igreja, certamente tem sua ênfase naquilo que tem sido esquecido por muito tempo, a palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus passa a ser algo extremamente forte no momento genuíno de revivamento. A Bíblia passa novamente a ser honrada como a única palavra inspirada de Deus. Que bênção, né? Ter um compêndio que nos ensina onde buscar a água viva.